Fala de longo prazo e tem uma galera que pega e vaza do vídeo. Gary Vee é um dos maiores, se não o maior especialista em marketing nas redes sociais que existe no mundo inteiro. Muito mais que um cara teórico, Gary Vee, como é conhecido, pratica aquilo que diz como nenhuma outra pessoa. Para ele, a produção de conteúdo de valor e distribuição em redes sociais não é apenas um complemento de negócio. É o negócio. E hoje eu vou revelar, abrir o jogo aqui e mostrar a estratégia que faz Gary Vaynerchuk ter esse sucesso gigantesco nas redes sociais. Chama a vinheta. Fala galera, Matheus do canal Regra 1 aqui para vocês. Olha só, tornar-se uma empresa em meios de comunicação é hoje em dia algo essencial para se diferenciar e captar a atenção de pessoas. Lembre-se galera, as redes sociais para obter a atenção do seu público-alvo, hoje não basta mais usar um marketing como complemento da sua estratégia de comunicação. A sua empresa que deve se tornar um meio de comunicação por si mesma, sem depender de ninguém. Você tem que ser a sua televisão, a sua emissora, onde pessoas interessadas pelo seu conteúdo irão complementar aquilo que você já faz. Ah, Matheus, mas o que você está falando? Olha só, você precisa produzir conteúdos como nenhuma outra pessoa. Galera, estar presente nas redes sociais onde o seu público está é extremamente fundamental e atraí-lo para suas próprias plataformas controladas por si. Ou seja, você tem que ter o seu site para você conseguir o seu público em alta, o seu público vendo o seu conteúdo. Sabe por quê? Isso vai ser um negócio que nenhuma concorrência sua jamais vai conseguir imitar. Galera, funcionalidades, benefícios, produtos e serviços são muito fáceis de imitar, mas galera, a sua marca e a sua autoridade em um determinado mercado, não. Dominar a criação e distribuição de conteúdo para sua marca nas redes sociais é um processo extremamente difícil e também de longo prazo. Fala de longo prazo e tem uma galera que pega e vaza do vídeo. Galera, para de querer ser imediatista. Você vai pular muitas etapas que são extremamente importantes pelo simples fato de você querer fazer sucesso imediato. E aí sabe o que acontece? Você chega lá da noite pro dia e aí você não sabe lidar com determinada situação porque você foi mané e quis pular alguma etapa. Então, para de ser Zé Mané. Faça as coisas devagarzinho, que aos pouquinhos, pensando no longo prazo, você vai ter grandes frutos. Mas se olharmos a estratégia do Gary Vee, é possível replicar esse modelo e ajustar para as nossas características, para as nossas realidades. E os recursos que ele usa para a sua realidade, a gente pode sim adaptar para o que a gente tem aqui hoje. E olha só, um dos maiores especialistas no mundo voltado para o marketing, Gary Vee tem atualmente no máximo em torno de 20 pessoas ali que ajudam ele. E estão trabalhando unicamente dedicado à produção e distribuição de conteúdo da sua marca. Isso aqui é extremamente interessante, tá? O próprio Gary Vee admite que não produz conteúdo suficiente para o potencial que existe dentro do seu mercado. Imagina o potencial para si, imagina o potencial que nós temos para poder explorar. Galera, ainda tem mercado para quem quiser entrar nisso aqui. Então vamos ver aqui então a estratégia que o Gary Vee usa, tá? E como que a gente consegue adaptar isso para o nosso negócio. E no final, galera, eu vou mostrar para vocês aquilo que, na minha opinião, falta na estratégia do Gary Vee. Beleza, então a sua estratégia de conteúdo é baseada em 3 passos importantíssimos. O primeiro é documentar um conteúdo principal. O segundo é reaproveitar em micro conteúdos e o terceiro são as distribuições em redes sociais. Vamos entender isso aqui. Bebam água. Galera, ele começa por uma peça de conteúdo principal em formato de vídeos longos, por exemplo, tá? No seu caso, conteúdo de vídeo, no seu dia a dia ali que ele chama de Daily Vee, é o nome que ele dá lá pro blog dele em formato de vídeo, beleza? Isso aí também é incluídos palestras, conferências e algumas entrevistas também que o cara dá, chamado de Ask Gary Vee, ou seja, pergunte pro Gary Vee. E nada mais é do que a gente está fazendo aqui agora, beleza? Que é um conteúdo de vídeos de maiores durações. Isso aqui já ajuda ele em 2 pontos. Primeiro que ele tem material para falar vários e vários cortes por aí, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E segundo, que o seu watch time, que o YouTube gosta muito, é muito alto. Com isso, ele vai ter mais tempo de retenção de vídeo e mais pessoas vão ficar assistindo ele. Mais vezes o YouTube vai ficar recomendando os vídeos dele para outras pessoas, sabendo que aquele cara lá tem audiência. Depois, ele reaproveita essas partes desses vídeos para criar, por exemplo, 30 peças de micro conteúdos. E aqui entra imagens, citações, stories, GIFs, enfim, etc. Que são personalizados para cada uma das plataformas que ele usa para suas distribuições. E é nesse ponto aqui que entra os cortes, como a gente acabou de falar, tá? Os famosos cortes que estão extremamente em alta hoje no YouTube.
Se você quer começar um canal no YouTube e você não sabe por onde começar, criar um canal de cortes pode vir a te facilitar a entender a plataforma, o algoritmo, e também para você que não quer colocar o seu rosto aqui hoje para ficar aparecendo em todos os vídeos que você produz. Para quem quer começar, pode ser um caminho muito interessante. Documentar o conteúdo principal. O conteúdo principal é um vídeo ou um áudio, tá? Em formato de longa duração, como nós já falamos, do qual todo o restante dos vídeos dele, todo o restante do conteúdo dele vai derivar. E esse conteúdo aqui inclui vídeos e áudios do seu vlog DailyVee, o seu programa de perguntas e respostas chamado Ask the Gary Vee, reuniões com influenciadores, empreendedores, colaboradores, entrevistas, palestras, ou seja, tudo que o cara produz, ele documenta em formato de vídeo ou áudio. Reaproveitar para microconteúdo. Galera, os microconteúdos são basicamente peças de conteúdo de curta duração, beleza? Em formato de memes, imagens, citações, stories ou vídeos de poucos segundos. Por que poucos segundos? O cara consegue distribuir nos stories deles, no Reels, no YouTube Shorts, no TikTok, em todas as redes sociais que você imaginar possível, beleza? Inclusive até o LinkedIn. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. Fica nesse vídeo aqui. Só que antes, deixa o like pra mim aqui, beleza? Ajuda na causa da divulgação do empreendedorismo no Brasil e por que não no mundo? Dá essa moral pra gente aí, fazendo esse conteúdo chegar pro máximo de pessoas possíveis, beleza? Deu o like pra gente? Já se inscreveu no canal? Vamos continuar então. Depois de criar o seu conteúdo principal, Gary Vee reaproveita os melhores momentos e cria dezenas de tipos e pequenas peças ali de micros conteúdos para suas redes sociais. E aqui entra um dos principais trabalhos da sua equipe, beleza? A sua equipe de conteúdo revê todos os vídeos de longa duração e procura para aqueles momentos interessantes, o que a galera do canal de Shorts faz perfeitamente para que consiga transmitir mensagens importantes para sua audiência. Então o que o cara faz? Ele transforma em vídeos de curta duração ou então imagens que aquilo simbolize o que ele está querendo dizer naquele momento. E ao mesmo tempo ele cria microartigos para serem escritos e distribuídos em plataformas voltadas apenas para textos. Por exemplo, o Medium, tá? Nós vamos falar outros aqui, vocês vão entender. Distribuição do conteúdo principal e microconteúdos nas redes sociais. Como que isso funciona? Assim que o conteúdo principal e microconteúdos são criados e editados, agora eles começam a ser distribuídos em todas as plataformas e redes sociais que existem por aí. E aqui, galera, é literalmente um negócio absurdo o tanto que esse cara coloca de conteúdo nas suas redes sociais. É literalmente uma avalanche de conteúdo. Então vamos começar a entender como que ele faz essa distribuição. O conteúdo principal de longa duração, ele é distribuído, por exemplo, por Facebook, podcast, YouTube, IGTV e assim por diante, beleza? Plataformas que aceitam esse tipo de conteúdo. E o microconteúdo, depois o cara editou lá e separou as partes, ele é distribuído então no Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat e também no Twitter, como nós já falamos. Para você que ficou curioso para saber onde o cara coloca os seus conteúdos por escrito, ele é simplesmente distribuído no Quora, no Medium, como eu falei, em blog e também no LinkedIn. Galera, o LinkedIn não é uma ferramenta apenas para profissionais ou então para pessoas que estão procurando emprego, tá? Ele é uma ferramenta que vai crescer absurdamente, segundo o próprio Gary Vee, no qual já disse que pessoas investem muito pouco nesse tipo de plataforma. Já aproveito para seguir a gente lá, beleza? Galera, todas essas peças de conteúdo são lançadas simplesmente na mesma hora, no mesmo momento e todos eles voltados para o mesmo fuso horário da onde ele está. Você imagina então você conseguir editar, criar conteúdos e tudo mais e postar todo santo dia no mesmo horário para conseguir distribuir essa avalanche de conteúdo para o público. Não é nada fácil conseguir isso. E olha só como isso funciona. O seu conteúdo principal lá dos seus vídeos, ele sai em torno das 12 horas em ponto, ou seja, meio-dia em ponto, beleza? E os seus microconteúdos saem ao meio-dia e 1. Galera, eu sei, é estranho, tá? Mas funciona, pro cara funciona. O cara encontrou um horário ali que pra ele tem muita audiência. As pessoas sentam pra almoçar, por exemplo, e assistem o cara. Quer algo mais fascinante que isso? Almoço com Gary Vee. E agora entra o seu ingrediente secreto, podemos chamar assim, tá? Que é o feedback da comunidade. Depois que o cara distribui o seu conteúdo principal e também o microconteúdo, Gary Vee faz um negócio que diferencia ele de todas as outras pessoas. Ele vai parar e observar a sua audiência como nenhuma outra pessoa faz ou nenhum criador de conteúdo faz. Isso aqui o cara faz com maestria, eu vou mostrar pra vocês. Ele mesmo diz que de todas as suas aptidões, a capacidade de detectar padrões de comportamento e observar a audiência
vivências é aquilo que levou ele a atingir um outro nível, atingir um outro patamar. E ao verdadeiramente escutar sua audiência, as reações ao seu conteúdo, ele conseguiu perceber que peças de conteúdo ou momentos que a sua audiência se identifica mais. O cara teve o feeling para encontrar esse determinado ponto. A equipe do Gary Vee analisa sim, tá, todos os comentários que são possíveis à procura de reações, mas o cara também faz isso, tá? Ele não é um cara que simplesmente senta atrás da cadeira e cruza os braços lá e tá certo. Só que ele faz um trabalho totalmente diferenciado que eu acho muito interessante. O cara incentiva a sua audiência a comentar, a citar o momento exato do vídeo que eles mais gostaram. Com isso você já consegue ter alguns pontos que se iniciam os micros conteúdos. Ele vai comentar em cima daqueles pontos que as pessoas já deixaram meio que marcado para ele. Com isso, o cara consegue descobrir insights da sua audiência com muito mais facilidade. Máquina de produção de conteúdo em escala. Como a gente vê, o Gary Vee começa sempre por uma peça de conteúdo grande e aí ele vem afunilando, cortando esses conteúdos para poder redistribuir. O vídeo longo dele é o ponto central, é onde se inicia toda a sua jornada. Com isso, ele dedica-se exclusivamente em transmitir os seus conhecimentos e a documentar o seu dia a dia de trabalho. Se você parar para reparar nos vídeos do Gary Vee, sempre tem um assistente gravando quase todos os seus passos do seu dia a dia. O cara parece quase uma sombra dele, tá? Com isso, eles conseguem criar constantemente material para conteúdo. Às vezes o cara recebe uma ligação, ele deixa atender. Obviamente, se não for nada confidencial ali que pode abranger algum trabalho seu, né? Ah, Matheus, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, você já fica com o seu celular em mãos. Então pega ele e começa a gravar. Sabe quem está fazendo isso com excelência praticamente? Gaules, Casemiro e toda a galera que faz live na roxinha aí, vamos dizer assim, tá? Na plataforma roxinha. Então faça o mesmo, brother. Com isso você já vai ter conteúdos ali de algumas horas que você vai cortar esses conteúdos e aí você vai fazer esse canal de cortes já. Ou seja, é redistribuição de conteúdo da mesma forma que Gary Vee faz. E os caras estão fazendo isso com extrema excelência. E com isso, ele ao mesmo tempo, ele dedica um tempo para produção de conteúdo original, como o seu programa lá, Ask the Gary Vee, onde ele entrevista celebridades e responde algumas perguntas que a sua audiência tem ao vivo. Isso aqui é um diferencial absurdo. Se você abrir o Instagram dele, vai ter um número de telefone que você pode ligar pro cara e perguntar o que você quiser sobre negócios, sobre algumas dicas e com o momento que está passando da sua vida, se ele tem alguma ideia para você, beleza? Isso aqui, cara, sinceramente não conheço nenhum outro influenciador nas redes sociais que coloca seu número lá para você poder ligar pro cara. Se você não acha esse um conteúdo original, o que você vai achar? Fazendo todo esse trabalho aqui, ele garante que vai estar presente em praticamente todas as plataformas que existem por aí e várias vezes ao dia. O resultado, galera, é uma exposição simplesmente brutal, um crescimento exponencial da sua base de fãs. O cara tem um domínio total sobre toda aquela concorrência que está enfrentando ele. Uma vez que o Gary Vee se tornou uma empresa de meio de comunicação onde uma audiência gigantesca colabora, ele consegue entregar determinados conteúdos para aquele público específico. Se ele quer atingir um público que vende água, o cara vai conseguir produzir conteúdos voltados para aquilo de forma simples e objetiva. Sempre que ele quer vender um produto, basta ele enviar um post para sua audiência, dependendo muito menos de publicidade. Com isso, o seu gasto é muito menor. Como que você pode adaptar a estratégia de conteúdo que o Gary Vee usa para o seu negócio? Me seguindo o dia inteiro. Amigo, eu sei que você não tem, nem toda empresa consegue dispor de 20 pessoas exclusivamente dedicadas à produção de conteúdo. Apesar, galera, que na minha humilde opinião, hoje em dia é uma prioridade para qualquer empresa moderna que queira vender os seus produtos nas redes sociais. Não dá para fazer com 20? Tenta ter mais uma, duas pessoas ali para conseguir te ajudar a criação de conteúdo. Você tem que ter um departamento sim para isso. Pô, Matheus, mas eu tô começando agora, como é que você quer que eu faça? Faça você então. Faça que nem quando eu comecei o canal. Eu criava conteúdo, eu editava, eu distribuía nas redes sociais e assim por diante. Eu fazia tudo. E ainda faço muita coisa. Eu não tenho uma equipe para me ajudar a fazer tudo isso aí. Só que o princípio dessa estratégia, na verdade, ela é bastante simples e também é muito escalar. Mas, Matheus, como é que eu vou arranjar conteúdo o tempo todo? É simplesmente simples. Simplesmente simples. Pensa no seu dia a dia ou no dia a dia dos seus colegas em si. Não precisa estar constantemente criando conteúdo original. Não precisa se matar de fazer conteúdo. Você pode simplesmente documentar partes do seu dia de trabalho que seja relevante para a sua audiência, como reuniões, visitas aos clientes, palestras, workshops ou simplesmente, galera, o trabalho do seu escritório que está acontecendo ali. As maiores criações que nós temos hoje de conteúdo são dentro de uma sala, por exemplo, um podcast. Converse com pessoas da sua cidade, sacou? Você vai ter conteúdo sim com essa abordagem.
poderia criar alguma facilidade de 3 tipos de conteúdos principais em 3 formatos diferentes, satisfazendo tantas pessoas que querem ler, ouvir ou ver algum conteúdo online. Ou seja, com base nesse conteúdo, você poderia criar então tipos de micro conteúdos nas redes sociais que a sua audiência mais utiliza, compartilhando momentos dos seus vídeos que sejam particularmente apelativos ou interessantes em vídeos curtos, imagens ou então em citações. Viu só como essa estratégia do Gary Vee funciona para qualquer pessoa? E depois, você já sabe, né? Escutando a sua audiência, você vai perceber o que funciona melhor, podendo depois criar conteúdos cada vez mais relevantes, aumentando todos os dados de interação e engajamento e tornando-se cada vez melhor na produção de um conteúdo. Vamos lá então, o que eu, Matheus, mudaria na estratégia do Gary Vee? Galera, primeiro de tudo, tá? Quem é o Matheus para querer mudar alguma coisa na estratégia de outras pessoas? Não é esse o ponto, só que eu também acho que eu tenho que dar minha opinião, que pode ser relevante para algumas pessoas. Só que para ser relevante para outras pessoas também tem que ser relevante para mim. Então, comenta aí o que você mudaria na estratégia dele, tá? Pessoal, tendo uma noção, uma dimensão, vamos dizer assim, tá? E a notoriedade que o Gary Vee atingiu, provavelmente eu não mudaria muita coisa não, tá? Não mudaria praticamente nada. Só que eu tentaria adaptar ao menos uma estratégia ali para pequenas e médias empresas, tá? Eu mudaria alguns pontos aqui. O primeiro é tornar um conteúdo de texto numa peça, talvez uma peça até chave ali, de conteúdo principal. Se você parar para pensar, o Gary Vee ele exclui por completo, quase, o formato de texto, tá? Ele se baseia muito mais em vídeos e áudios. Ah, Matheus, mas você falou lá no começo que o cara escreve no Quora, no Medium. Escreve, só que muito pouco. Eu tentaria ser um pouco mais objetivo nessas redes sociais. O texto dele aparece apenas como um micro conteúdo. Então eu reaproveitava essas pequenas partes do seu conteúdo, criando um texto mais elaborado para aproveitar melhor aquele cara que gosta só de ler do que assistir conteúdo. Tem pessoas, galera, que olham os vídeos nas redes sociais e falam, acho que vou assistir um vídeo longo desse? Nem a pau. Só que o cara olha aquele texto gigantesco e fala assim, deixa eu ler isso aqui enquanto eu tô tranquila, beleza? Eu faria isso, tá? Na minha opinião, a criação de conteúdo pro seu blog talvez seja um dos ativos mais importantes que existem. E por que ele pode ser importante? Ele pode ser um dos principais pilares que você tenha fora da plataforma YouTube. Se você pesquisar por algum tema no Google, ele vai te sugerir algum blog. Ou seja, pessoal, criar artigos relevantes e otimizados com palavras-chave e com o SEO vai garantir que você tenha um tráfego orgânico por muito tempo. Isso é totalmente ao contrário do que acontece nas redes sociais de modo geral, que duram no máximo 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Galera, em plataformas que de um dia para o outro seus algoritmos possam mudar, ou então que a galera decide banir alguma conta sem qualquer motivo nenhum, vamos dizer assim, você ter um blog falando desses textos grandes, desses textos principais voltados à sua audiência, pode ser um diferencial muito grande para quem quer atingir um público orgânico, um público que vai trazer mais pessoas e ficar mais tempo com você, que vai ficar fiel ao seu conteúdo. E no caso do Gary Vee, esse fator pode ser menos importante, tá? Porque uma vez que o cara tá presente em todo esse monte de redes sociais possíveis, imaginárias que tem por aí, ele tá sempre tentando encontrar novas redes sociais para começar a atrair a atenção de um novo público que ainda não conhecia ele. É a tal da aptidão para descobrir padrões de comportamentos. Ele entra numa rede social e fala assim, deixa eu ver como esse público aqui interage com determinado conteúdo que eu postar aqui. O cara começa a atrair pessoas em redes sociais diferentes. Por isso que o cara insiste, ó, o LinkedIn é uma plataforma que poucas pessoas estão trabalhando. Com isso, além de você ter um nome conhecido mundialmente, enfim, devido ao Google e algum outro trabalho que você tenha feito, você vai conseguir gerar um tráfego orgânico para o seu site simplesmente por pesquisas no seu nome. Então não despreze blogs jamais, tá? Mas no caso de pequenas e médias empresas, galera, é crucial focar na produção de conteúdo em blog. Você vai garantir um negócio sustentável ao longo do tempo, com menos dependências de outras redes sociais. O segundo ponto, eu focaria também na criação de uma lista de e-mails. Pô, Matheus, você acha que o Gary Vee, com o tamanho que ele é, precisa fazer isso? Eu faria, tá? Grande parte do conteúdo dele é distribuído em redes sociais e não tem o chamado call to action específico. Ele sempre foca em exclusividade de branding, que faz sentido, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum nisso aí, porque é o nome da agência dele, no caso, chamado VaynerMedia, e não na sua marca pessoal, por incrível que pareça. Só que, no entanto, galera, essa estratégia não é a mais indicada para pequenas e médias empresas que não têm uma marca reconhecida. Você está começando hoje no mercado? Desculpa falar, mas quem é você? As pessoas não te conhecem. Por que você está fazendo esse tipo de coisa?
sacou? Como tal, galera, nós devemos ter um foco maior no marketing direto, ou seja, fazer com que cada comunicação incentive a audiência a tornar uma ação ou uma decisão específica dentro da sua empresa. Nesse sentido, cada peça-chave de conteúdo distribuído nas redes sociais deve ter um call action, deve ter uma chamada para ação para convidar as pessoas a visitarem o seu site para verem em versão de texto o conteúdo que o seu blog está dispondo. Com isso ali dentro você pode conseguir vender outros produtos além daquele que você está oferecendo lá nas redes sociais. Mas por que o e-mail, Matheus? Pessoal, a sua lista de e-mail pode ser o seu mais valioso ativo, uma vez que é completamente seu. Isso vai permitir você dar mais continuidade à relação de maneira pessoal e mais íntima com o seu cliente. Quem que não gosta de ter um atendimento exclusivo? Sem falar também, galera, que o canal de e-mails é considerado um dos canais que mais gera conversões na internet. Ficou surpreso por essa, né? E o terceiro ponto que eu mudaria também nas estratégias do Gary Vee é usar mais o Pinterest para distribuição de conteúdo. Pô, Matheus, o Pinterest? O que tem a ver uma coisa com a outra? Galera, na estratégia dele, surpreendentemente não existe qualquer referência ao Pinterest. O Pinterest é um misto de rede social e também motor de busca visual com um crescimento considerável, tá? Isso simplesmente explodiu nesses últimos anos aí, sendo ao mesmo tempo uma fonte de tráfego orgânico muito considerável. Você não pode deixar ela de lado. Apesar de ser majoritariamente constituído por mulheres, apesar de um bom sentido, tá? Porque se você também tem um público para homens, você vai conseguir atrair público por lá. O fato é, de ser um motor de busca visual com componente de rede social, faz do Pinterest um lugar ideal para distribuir pequenos conteúdos, ou seja, aqueles micro conteúdos que nós falamos lá no começo, em formato de imagens, infográficos, citações e tantas outras coisas por aí. E quando uma pessoa vai lá e clica naquela imagem, os chamados pins, sempre tem um link direto para o seu site. Assim, você vai conseguir de forma muito mais fácil trazer pessoas para dentro do seu site. O seu SEO vai lá para cima e com isso, provavelmente você pode vir a ter mais vendas dentro daquela empresa que você está trabalhando. Espero que você tenha achado a estratégia de conteúdo do Gary Vee muito relevante. E para mim, faz total diferença no meu negócio. E com isso você possa também retirar algo valioso para o seu negócio. Não perca mais tempo então deixando o seu like aqui, tornando-se uma empresa em meios de comunicação, beleza? Assim você vai estar presente todos os dias onde a sua audiência online estiver acrescentando valor constantemente para os seus usuários. Você vai ver que vai ter resultados infinitamente superiores aos que você tem hoje. Tamo junto, deixa o like pra gente aí. Até o próximo vídeo e valeu!